Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Antes de começar esse vídeo, eu queria falar para vocês dar o seu like aí, se inscrever, compartilhar para quem vocês quiserem. Hoje é um vídeo que é assim, um pouco fora da minha área, mas ao mesmo tempo tem muito a ver, tá? E como eu estou vivendo essa situação contigo e faz tempo que eu estou estudando coisas desse assunto, né, procurando saber opiniões diferentes, tanto com embasamento científico, como estudos, enfim, monografia, tudo que eu pude olhar, estudar sobre o assunto, eu estudei para falar com vocês com um pouco mais de propriedade, porque é fora, né, do que eu sou graduada aí. Então, na verdade, a gente vai falar sobre castração, tá? Só que castração barra comportamento animal. Comportamento dos cães, especificamente, eu vou falar aqui. Porque é um assunto que é polêmico. Alguns anos atrás era algo que só se falava de uma coisa, só se falava da castração precoce, quanto mais cedo castrar, melhor e tal, e realmente, né, eu já vivi isso na prática com outros cães que eu já tive, já trabalhei em clínicas veterinárias e pude ver isso acontecer, né, o quanto a vida do cão fica mais longa com a castração, como previne, né, a cruza indiscriminada aí dos cães na rua, né, a questão do câncer e tudo mais, mas aí eu queria colocar com vocês aqui tanto esses prós aí, né, da questão da saúde, mas também colocar um outro lado que nem contra, mas que também são coisas legais da gente se pensar, tá bom? Então a gente vai falar de castração precoce, dos prós e contras, a gente vai falar de castração em cães que já são reativos, tá? E da castração precoce, o que ela pode alterar aí no comportamento do filhote, a médio e longo prazo, e falar da minha experiência com o Tico aqui, que eu castrei ele recentemente, tá? Mas antes disso, gente, de todas as referências que eu procurei, a que eu mais gostei, que é imparcial e que vai nos dar informações mesmo importantes aqui pro canal, se vocês quiserem buscar sobre ela aí, tá? É a Luísa Cervenka de Assis. Eu sigo o trabalho dela, eu conheço bastante coisas, tá, sobre o trabalho dela. Ela é veterinária comportamentalista, mas ela também é bióloga, ela é mestrada em psicobiologia, tô lendo aqui, tá? Tudo que eu parar de olhar para vocês é porque eu tô buscando as referências certas aqui. E ela é doutora veterinária, pós-graduação em jornalismo, enfim, mas em comportamento animal ela é mestrada. Então ela tem bastante bagagem aí, né? E ela atende atualmente nesse setor. Então vamos lá, quem quiser marcar o nome dela aí é Luísa Cervenka de Assis. Tem o Instagram dela, tudo. Ela é bem renomada aí na nossa área, tá? Então vamos começar aqui, ó. Ela fala um pouco das questões dos prós, né? Que tira o útero, o ovário das fêmeas, dos machos os testículos, né? Então ela fala da esterilização também, que é algo que é bem comum para os cães de rua, para manter eles inteiros e aumentar a chance deles se manterem vivos, por conta da questão deixa eu ver como as palavras que ela usa aqui: disputa e caça e formação de grupos, né? Então isso é muito importante para os machos inteiros na rua. Questão de sobrevivência, inclusive, manter esses hormônios aí neles, né? Mas aí o mais natural é a gente castrar, né? O pessoal tem feito. Daí fala a castração do câncer de mama, né? Que tem muitos estudos que falam que a cadela castrada a chance pequena de desenvolver câncer de mama. Aí após o primeiro cio, esse primeiro cio percentual sobe para 8% aí. Aí o segundo cio a chance já é de 26%. Então ela coloca em números aí o quanto é benéfico, né, a castração precoce em questões de câncer de mama.
Aí um outro benefício apontado é a expectativa de vida, que foi o que eu falei para vocês, né? Também o cão se envolver menos em briga, né? Pela menor resposta imunológica, bacana, legal. Com aumento na próstata, que até é um dos motivos que eu castrei o Tico, infecção urinária, uterina em fêmeas. Foram baixíssimos casos de câncer de mama no início do protocolo. Esse é os prós, né? Aí vamos lá, uma parte do contra aqui que ela coloca sobre a questão de saúde física. Apesar de diminuir muito a chance de câncer de mama, a castração antes dos 6 meses pode facilitar outros tipos de câncer, ainda mais severos como cânceres ósseos, cânceres da parede dos vasos sanguíneos, e ambos os tipos de câncer são muito mais sérios e difíceis de tratar quando comparados ao de mama, ou seja, às vezes a gente castra precocemente com a ideia de prevenir o câncer de mama, mas esses outros dois que pode surgir com a castração precoce é muito mais severo do que o câncer de mama, no estudo que eles fizeram com vários cães, tá? Isso é muito legal aqui de se colocar. Então são 2 cânceres aí, ó, o ósseo e o sanguíneo, que é muito mais severo que o câncer de mama. Aí ela até coloca uma coisa legal aqui, que não adianta cruzar o animal, seja cachorro ou gato, não vai diminuir a chance de câncer. Aí ela coloca um vídeo aqui que ela fez, aí fala sobre a questão da castração e engordar, né? Isso a gente nem vai falar. Mas aqui agora, castração e comportamento. Alguns cachorros lá no estudo que foi feito, fala da alteração do comportamento, mas é contraditório. Cada estudo fala uma coisa, né? E isso é legal porque eu já vi na prática mesmo. Então tem estudo que aponta que a castração pode diminuir a agressividade, né? Eu como treinador eu sei que a chance é muito baixa de diminuir a agressividade, mas alguns cães sim podem diminuir, às vezes por cães mais territorialistas com os outros cães, então isso pode diminuir sim, tá? Por questão de posse por recurso. Mas tem alguns cães que isso aumenta, né? Que é até o caso do tipo que eu vou falar no final com vocês. Enquanto outras pesquisas mostram que a castração pode facilitar a agressividade, principalmente em fêmeas. Aí um assunto que é quase unânime, que é legal, isso é bem legal mesmo, é que a castração pode ter um aumento de fobia e ansiedade. Cães castrados antes dos 6 meses têm maior propensão a desenvolver medos, fobias e quadros de ansiedade, seja medo de barulho ou medo de pânico de ficar sozinho. A castração ela pode influenciar, mas não é determinante nesse quadro do cachorro, tá? Tem outras coisas que influenciam para um cachorro ter medo excessivo de ficar sozinho ou fobia, tá bom? Mas ela tá colocando, e eu também acredito nisso na prática, que pode intensificar para cães que já são medrosos, tá? Depois fala da anestesia, não vamos falar. Fala de castrar ou não castrar, ó. Se o seu cachorro tem contato com outros cães não castrados, ou se ele tem acesso à rua, o ideal é castrar, para diminuir a possibilidade da cópula, né, da indesejada e aumento de animais errantes. Então, sem dúvida, né, gente, os cães de rua aí, tem que castrar, porque senão é muito cachorro cruzando e ficando na rua e morrendo e tudo mais. Todavia, se é um cachorro que somente passeia com o seu tutor, que passeou pelo processo de socialização com outros cães, né, desde filhote, ou tem propensão a ter algum problema ortopédico, sugiro conversar com o médico veterinário e analisar cada fator. Uma junta médica, incluindo um profissional de comportamento para ajudar a tomar a decisão correta sobre qual a melhor idade para ser feita a castração. Então, é sempre isso que eu falo para os donos. Então, por exemplo, um pastor alemão, por exemplo, que tem uma predisposição alta aí de ter problema na coluna,
né? Golden, tem alguns Goldens também. É ruim também porque tem muito a ver com genética, né? Canil ruim, pais, mães, avós com a genética ruim. Mas tem cães que tem essa predisposição aí, né? Cães mais sensíveis, tipo o Spitz, né? Que pula muito, Pinscher, que pula muito. Também são cães mais sensíveis os ossos deles, né? Mas tem várias raças, ela não coloca nenhuma aqui, que tem essa predisposição de física mesmo, ortopédica. E aí imagina, você castra o cachorro precocemente, ele já tem uma predisposição a ter problemas ósseos, né? Eu esqueci agora o nome dessa doença que o pastor alemão tem, vocês vão lembrar aí. Mas assim, é uma coisa, se eu lembrar no decorrer, eu falo pra vocês. Displasia, lembrei antes. E aí você junta, às vezes não tem informação de fazer uma socialização bem feita, né? Socializar esse cachorro entre o período de 2 meses a 6 meses de vida, passear no colo, fazer a sociabilização, né? Que é ensinar o cachorro como ele deve se comportar com o ambiente de um modo geral. Logo quando ele é filhote, aí que acontece? Caça o cachorro muito cedo, ou adota o cachorro, que é o caso do Tico aqui, dá até pra gente entrar na parte dele. O caso do Tico, por exemplo, ele tem 5 anos, tá? Ele tem a próstata super aumentada, que nós já fizemos ultrassom, tá? Os órgãos dele, de modo geral, já é de um cão um pouco mais velho, até porque ele é sobrecarregado por ser um cão de rua. Ele é um cão reativo, né? Ele está muito melhor do que ele já foi, eu tô com ele faz 8 meses, mas ele é um cão reativo. E o que eu percebi, o que foi muito relevante entre eu tomar a decisão de castrar ou não castrar? A questão da reatividade dele e a próstata aumentada. Então eu fiquei aí foi uma super decisão difícil, porque eu sabia o quanto a castração poderia ser ruim para ele na questão comportamental, tá? Porque ele é um cão que reage por medo, né? Ele arrumou muitas brigas aqui na rua de casa quando ele morava na rua, então ele tem uma tendência aí de reagir com agressividade por medo, tá? Então tá acontecendo mesmo, tá muito recente ainda, não dá para eu bater o martelo, mas eu percebi que ele tá mais possessivo com relação à comida, por exemplo, quando fumaça se aproxima, o meu gato. Eu percebi que das poucas coisas que ele ainda reage, ele reage com mais intensidade, ele é mais explosivo, tá? Porque querendo ou não, gente, a castração, ela envolve muito hormônio, né? Talvez eu poderia ter feito uma laqueadura aí, mas como ele tinha a questão de ter se aumentado alguns órgãos dele, inclusive a próstata, eu não quis correr esse risco. Como eu queria aumentar a chance dele viver mais tempo com a gente aqui, eu preferi castrar e correr o risco, como ele já tinha melhorado a parte comportamental, de correr esse risco de ter essa variável na parte comportamental e eu poder melhorar isso no decorrer da vida dele aqui comigo, tá? Mas eu percebi sim que teve essa mudança comportamental muito significativa, tá? Então eu quis fazer esse vídeo aí para vocês pensarem em tudo, gente. Eu sei que o mais comum de todo veterinário que eu conheço aqui de São José é indicar a castração precoce, tá? E mais uma vez eu volto a dizer, não é que eu sou contra, tá? Mas eu acho que antes de você decidir castrar, você tem que entender que assim, o animal está em desenvolvimento físico, cognitivo, mental, comportamental. Então quando você castra precocemente, não é só para prevenir câncer. O animal ele para de se desenvolver a parte muscular, ele para de desenvolver a parte óssea, ele para de desenvolver a parte mental, alguns animais. Então afeta diretamente em todo o desenvolvimento do animal. Então às vezes a gente pensa assim, vou castrar para o meu macho não levantar a perninha. Se você colocar na balança, é uma coisa tão irrelevante com relação a tudo que implica uma castração na questão de saúde completa do animal. Coloca um cone para o cachorro, dê a oportunidade de levantar a pata, ensina ele a fazer xixi naquele cone,
Então é bem complicado, sabe? Pensem em tudo, gente. Pensem em tudo. Se vocês quiserem ver, tem vários outros estudos, várias outras estudos científicos, tendo comprovações aí com embasamento para a gente ter como referência. Eu coloquei essa médica veterinária porque eu gosto bastante dela, ela é bem coerente e ela foi muito imparcial. Eu quero ser imparcial com vocês, mas ao mesmo tempo eu gostaria de enfatizar que em questão comportamental, que daí já é minha área e eu tenho propriedade para falar, de não castrar o animal precocemente, tá? Pelo menos esperar passar a fase aí da puberdade do cachorro. Tem uns que começa depois dos 6 meses, até uns 8, tem outros machos que vão até 1 ano e 4 meses, mais ou menos, mas esperar para o animal se formar completamente, o indivíduo, a personalidade dele, para depois você castrar, porque afeta diretamente na socialização, na sociabilização do cachorro. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Pensem certinho. Se vocês gostarem desse vídeo, vocês acharem que é um vídeo de utilidade mesmo para alguma pessoa que você conhece que ainda não castrou, ou alguém que você sabe que castrou e já viu que afetou negativamente, ou alguém que afetou positivamente, comenta aí no vídeo, compartilha esse vídeo aí. Faz tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo, mas eu realmente gosto de, até porque não era uma área minha, né? A questão da saúde, eu precisava juntar opinião da saúde, que é a da médica veterinária, e a opinião comportamental, que eu tenho propriedade, para fazer um vídeo completo para vocês desse tema tão importante aí, tá bom? Então, dê o seu like, me siga, compartilhe, comente, e eu agradeço a paciência de vocês aí, que eu nem sei o tempo que eu tô falando, 16 minutos, até que não foi tanto pela complexidade, né? Beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau.